Bom dia. Desde que o homem deixa registro do seu pensamento, se deu conta que sua vida tem algum problema. Porque comparando sua vida com o resto da natureza, que também vive, percebe que na natureza tudo é necessariamente do jeito que é. Na natureza as coisas vivem como só poderiam viver. Quando o vento venta, venta como só poderia ventar. Também a maré, o sapo, a girafa. Tudo é do jeitinho que tem que ser. Mas o homem tem a impressão de que no caso dele não é assim. Porque no caso dele, a cada passo ele faz escolhas, a cada passo ele delibera, decide e vive de acordo com as decisões que toma. O homem tem a sensação, portanto, de deter o controle da própria vida, criador da própria existência, gestor da própria trajetória. E é claro, na natureza nada e ninguém vive como o homem vive. Seria esquisitíssimo uma pera grudada na pereira deliberar não cair. Está chovendo hoje, eu vou me sujar toda, é melhor eu deixar para cair amanhã. E a pereira esquizofrênica diz, é melhor cair hoje, amanhã você vai se esborrachar, vai estar madura demais. Eu não tenho nada que fazer lá embaixo, eles vão acabar me comendo. Eu quero ficar aqui. E essa é a história da pera que apodreceu na pereira. Você ouve e diz, coisa de filósofo, história ridícula, uma pera cai e ponto. Mas eu tenho um filho que agora completou 24 anos. Meu filho nasceu na França quando eu fazia o doutorado. O meu filho estudou com os franceses em São Paulo, fez propaganda e marketing. E hoje cuida da marca Moët Chandon no Brasil. O meu filho mora comigo e ganha mais do que eu. O que não é muito necessariamente. Eu trabalho na USP, é impossível ganhar menos do que eu. O meu chefe não gosta de professores e vice-versa. Às vezes eu olho para o meu filho e eu me pergunto, será que ele não vai sair daqui algum dia? Não é? Abrir espaço. E toda vez que ele vem falar comigo sobre a vida, ele me diz o contrário do que eu acho que finalmente ele vai anunciar. Como eu sou feliz de morar aqui com você. O meu filho é uma pera que apodrecerá na pereira. As veleidades eróticas que na idade dele já me tinham feito sair de casa, ele as tem em casa. Outro dia eu acordei cedo, 5 da manhã, num domingo, para tomar água, e quando eu fui me aproximando da cozinha, percebi que tinha alguém lá. Abri a porta devagarzinho para não ser visto e vi uma jovem de camiseta, só de camiseta. E ela fritava ovos. Fechei a porta para ela não me ver, acabei tomando água no banheiro. Voltei para o quarto, abracei minha esposa e disse, tem alguém aí que eu não conheço. Ela acordou sobressaltada, como assim alguém que você não conhece? Uma jovem, glúteos à mostra, apetecível, fritando ovos. A minha esposa juntou tudo e disse, já sei, você sonhou. Eu sei do que você precisa. Quando eu acordar, eu resolvo o seu problema. Eu não tinha sonhado. Lá para o meio-dia, meu filho me apresentou a Fifi. Eu falei, eu já conheço, ela gosta de ovos na madrugada. Rousseau é um filósofo muito legal. O exemplo dele não é o da pera, mas a preocupação é a mesma. E Rousseau explica num texto muito fácil de ler, que você encontra na livraria de qualquer aeroporto, do lado da Ana Maria Braga, não tem como não entender, discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. E Rousseau explica que um gato nasce gato, e o gato quando nasce, já nasce sabendo viver como gato, porque a vida do gato será regida por uma espécie de programa que Rousseau denomina instinto. Então,
O gato já nasce com todas as respostas que precisa dar para o mundo. Gato não inventa, gato não cria, gato não improvisa, gato não inova, gato não empreende. E se você pegar um gato com fome e botar do lado dele um prato de alpiste, para ver se ele improvisa ou não, verá que ele morrerá de fome, mas não vai comer o alpiste. Do mesmo jeito, um pombo já nasce pombo. Pombo não tem ética, pombo não tem educação, pombo não tem cultura, pombo não tem civilização, porque tudo isso é coisa que o homem precisou inventar para resolver o problema da própria vida. E pombo vive como pombo, do único jeito que poderia viver, de tal maneira que se você pegar um pombo com fome e botar do lado dele um prato de filé, ele não comerá o filé. Nós não somos assim. Ao nascer, não temos todas as respostas para a vida. Nossa natureza é pobre, nosso instinto é insuficiente e a vida é complexa. Só nos resta ir além. Em filosofia, ir além chamamos transcender. O homem transcende a sua natureza, vai além do seu instinto. Em palavras de Rousseau, a vontade do homem fala ainda quando a sua natureza se cala. É por isso que o homem dá conta da vida, inventando, criando, improvisando, se adaptando e buscando soluções que não estão prontas ao nascer na sua própria natureza. Razão pela qual o homem acaba comendo o alpiste quando está com fome. Ele chama de linhaça hoje, parece que faz bem à saúde. O homem também come o filé assado, cozido, na chapa, frito. Se o calo apertar, ele come o gato. Ele come também o pombo. E também a secretária, a sensorista, a enfermeira, buraco de fechadura, cabra. Antigamente se dizia que o céu é o limite, mas o homem já furou o céu há muito tempo. Não há limite. Rousseau dizia que o homem vai além da sua natureza, porque não viveu século XX e século XXI. Hoje, com projetos de genoma, barrigas de aluguel, provetas, in vitros, o homem não só vai além, mas participa da constituição da própria natureza. Hoje o homem interfere no sexo da criança, se quiser. Hoje o homem faz acontecer a natureza do próprio homem. Razão pela qual cada vez mais detemos as rédeas da própria vida. E se você nasceu e não gostou do que viu, muda. O gato, se nasceu e não gostar de ser gato, está ferrado, porque terá que ser gato até morrer. Mas hoje homens viram mulheres com facilidade, mulheres viram homens, gordos lipoaspiram, magros siliconeiam, cabeludos raspam, carecas implantam, branquelas bronzeiam artificialmente e mais recentemente bronzeados esbranquiçam artificialmente quando dançam e cantam bem. Não há de fato limite. Um jornal lá da minha cidade de São Paulo, o de maior circulação há mais ou menos um ano, propõe reflexão que merece reflexão. E afirma ele, no mundo da técnica, as invenções dentro de pouco tempo resolverão todos os problemas, de tal maneira que o homem finalmente estará dispensado de reflexões metafísicas como a ética. Afirmação particularmente absurda. Acompanhe comigo. Imaginemos um indivíduo que viva com poucos recursos, talvez no mundo rural, alguém que dispõe de 2 ou 3 instrumentos para plantar aquilo que come. A vida desse indivíduo é praticamente a única que poderia ser. A semelhança com a pera é enorme. Ele faz pouquíssimas escolhas. Ele delibera muito pouco. Vive do único jeito que dá. E é claro, a ética, que é esforço para decidir o melhor jeito de viver, claro, a ética é simples, porque as condições materiais de vida também são simples. Mas se você mudar o cenário e colocar esse indivíduo num contexto cheio de alternativas e de possibilidades, um contexto em que você a cada dia pode cada vez mais, e que cada passo vem brindado de 350 alternativas de vida, é claro, na hora de escolher,
a dificuldade aumenta muito. A técnica não nos desobriga da escolha, porque a vida, por mais que a tecnologia invente, a vida continua sendo uma só, num determinado momento e lugar. E por isso, quanto mais possibilidades, mais difícil a escolha, mais complexa a atividade. Razão pela qual, quanto mais técnica, mais ética. Técnica e ética evoluem correspondentemente. E se hoje temos um arsenal de problemas éticos, que decorre, por exemplo, do anonimato na internet, isso só existe porque a internet existe. Não havia a ética na internet antes da internet. Portanto, a técnica, muito mais do que simplesmente nos desobrigar de pensar a vida, pelo contrário, torna a reflexão ética sobre a vida cada vez mais complexa, cada vez mais rica, cada vez mais digna da complexidade da vida humana. Ora, na hora de escolher o melhor caminho, a atividade é árdua. Afinal de contas, a palavra melhor não dá margem à dúvida. Melhor quer dizer o que vale mais. E é por isso que não existe vida humana sem valor. Porque com os valores podemos escolher o que vale mais. Desde que nascemos estamos escolhendo. E escolha é a identificação do melhor caminho. E a identificação do melhor caminho pressupõe atribuir valor às possibilidades que cogitamos. Sem valor não há ética, sem valor não há existência do homem. Mas como atribuir valor às vidas que passam pela nossa cabeça? Como identificar a vida que vale mais? Talvez pudéssemos começar com um exemplo que nos é familiar. O professor dá nota 8 a um aluno. Que procedimento ele adota para atribuir esse valor à prova? Ele compara a prova do aluno com a sua própria prova. Ele compara a prova do aluno com o gabarito, com a referência. Não é possível atribuir valor sem alguma atividade de comparação. Não é possível atribuir valor moral à vida sem compará-la com alguma referência que sirva de parâmetro para que possamos finalmente identificar aquela alternativa que vale mais. Assim, quando o professor dá nota 9 a outro aluno, concluímos que 9 vale mais do que 8. 9 é melhor do que 8. Apenas porque é mais parecido com o gabarito e com a referência. Sem valores não há como escolher. A filosofia vai atrás das referências da vida. E a filosofia chama essas referências de virtudes. As mesmas virtudes da filosofia são os valores do mundo das empresas. Os valores que povoam os banners corporativos. São as virtudes, as referências, para sabermos que critério adotar na hora da dúvida de existir. Você entra no exército, a corneta toca às 5 da manhã e passa pela sua cabeça tirar um cochilinho suplementar. O que será melhor, acordar às 5 ou às 7? Essa pergunta feita desse jeito não tem resposta. Mas quando você sabe que o primeiro valor do exército é a disciplina, a resposta salta aos olhos de qualquer um. É melhor levantar na hora que a corneta toca. Mas se o primeiro valor do banner não fosse a disciplina, fosse o repouso, talvez a resposta fosse outra. Os valores são assim, a chave para que possamos encontrar algum caminho. E quando convivemos, nada mais lógico que esses valores sejam compartilhados, para que a vida em coletivo não seja uma guerra de todos contra todos, mas tenha alguma harmonia, alguma sintonia. O compartilhamento dos valores é condição de uma vida orquestrada e harmônica no coletivo. A grande dificuldade é que as virtudes da filosofia
E os valores corporativos não são só os 5 ou 6 que figuram no banner. Poderiam ser outros e outros e outros, porque os valores são muitos. E o que é pior, são complexos, contraditórios. Eles se desmentem, eles se anulam, eles se enfrentam. É o que Edgar Morin chama mesmo de valores complexos. A minha mãe me ensinou a confiar nos mais velhos. A minha mãe, a quem eu aproveito para homenagear, faleceu mês passado. A minha mãe me ensinou a confiar, porque confiança é valor, valor indispensável para a convivência. Se quem é disciplinado levanta na hora que a corneta toca, quem confia faz o quê? Confiança é certeza. Confiança é certeza sobre coisas que você não pode verificar. Essa definição tem 10 séculos. Essa definição é da Suma Teológica de Tomás de Aquino. Certeza das coisas que não se veem. Aí você olha, me ouve e pensa, eu acho que eu prefiro verificar. Mas você deveria perceber que quase nunca é possível verificar. Os exemplos vão ao infinito, mas nós poderíamos começar com a minha presença aqui. Quando vocês me convidaram para estar aqui nesse prestigioso evento, eu ainda não estava em Brasília, eu ainda não estava aqui. Portanto, quando você me convidou, você não podia verificar. Quem convida, confia, necessariamente, porque o convite vem antes, ele é antecipado no tempo. Todo convite, toda proposta pressupõe confiança. Quando você entra num banco e deixa lá o seu dinheiro, aquele dinheiro você não vê mais. O que você recebe é um extrato. E você confia. Extrato igual dinheiro. A confiança é imprescindível, porque se todos desconfiarem ao mesmo tempo, quebra. E não é só o banco, é qualquer vida em sociedade. Você entra no consultório médico e está lá, faculdade de medicina. Você não viu o médico, você não fez faculdade com ele, você não fez residência com ele. Você apenas confia que o diploma corresponda a uma competência terapêutica de que você está precisando. E para chegar aqui eu tomei o avião. Quanta confiança. Afinal, não chequei as máquinas. E mesmo que me fosse dado esse privilégio, não adiantaria nada. Eu não entendo nada de máquinas. Eu também não fiz o curso de pilotagem com o comandante. Pura confiança. Charuto voador. De Congonhas para Brasília. E você confia. Não há outro remédio. A confiança é imprescindível para a convivência. Mas a mesma mãe que me ensinou a confiar, me ensinou também a não aceitar nada de estranhos na rua. A minha mesma mãe me ensinou a desconfiar, porque desconfiança também é valor. A confiança ajuda a viver e a conviver, e a desconfiança também. Professor, pelo que o senhor está falando, eu acho que eu prefiro confiar. Não se precipite. Quantos chifres você teria evitado se tivesse desconfiado mais? Quanta gente entristecedora, quanta gente mentirosa, quanta gente que te enganou. A confiança ajuda a conviver e a desconfiança ajuda demais a conviver. E aí você olha e diz, bom, mas com qual eu fico? Nunca me pergunte isso. Porque se eu tivesse a resposta certa da vida, você teria perdido o seu único grande patrimônio. A liberdade para escolher teus valores e teus caminhos. Conserve a tua liberdade. E apenas aceite que os valores são complexos. E talvez por isso,
viver seja tão desafiador e tão arriscado. É claro que pairará sobre você a incerteza. E essa incerteza, ela se traduz num sentimento desagradável de sentir. O sentimento que decorre da incerteza sobre o melhor caminho. Sentimento que a filosofia chama de angústia. Desde o conceito de angústia de Kierkegaard. Angústia, sentimento exclusivamente humano. Sentimento de quem é livre. Sentimento de quem não tem certezas para ser livre e escolher a própria vida. Gato não angustia. Gato é gato, vive como gato, de boa. Olha para você com desdém. Ri da sua cara. Porque angústia é coisa nossa. A angústia te acompanhará. Professor, não era motivacional a palestra? Se você quiser, depois a gente canta no final. É bem bacana, a gente pode se abraçar também. Mas sabendo que depois que o abraço acabar, a angústia volta. Eu estava dando essa aula na universidade. Somos hoje 3 os professores titulares de ética da universidade. E são 59 os cursos que oferecem a disciplina. Então eu dou aula no Pacaembu. E uma jovem levantou a mão, o que é muito raro acontecer. Professor, obrigado pelo conceito de angústia. Na escola, a gente só aprende coisa que não tem nada a ver com a vida. E se tem, ninguém explica o que é. Como logaritmo. Log de A na base B é igual a X, professor. E aí me ensinaram a somar um logaritmo com outro. E agora eu tenho 2. Que fazem uma ilha no meu repertório. Não conversam com nada. Do mesmo jeito que covalência, cossecante, complexo de Golgi. Mas angústia não é assim. Angústia eu sinto, angústia eu sei o que é. Só não sabia o nome. Achei estranho, sabe? Uma moça apetecível, capital estético elevado, entrou em jornalismo ali, 100 candidatos por vaga, já vai sair empregada, tinha tudo para ter uma visão mais ingênua da vida. Mas ela insistia, angústia eu sei o que é. Eu pedi um exemplo. Professor, o meu namorado faz escola politécnica, mecatrônica. O senhor pode imaginar o tipinho. Mas eu gosto dele. No final do ano passado, em Finados, Semana do Saco Cheio, fizemos o Juca, Jogos Universitários de Comunicação, lá em Avaré. E eu falei, vem comigo, vamos brincar, divertir, desopilar. Ele não foi. Disse que estava fazendo um robô. Terminando o robô. Não podia ir porque faltavam 2 antenas. Duas antenas sem as quais o robô não funciona. Então eu fui sozinha. Quando eu cheguei, percebi que o evento, o esporte era um pretexto muito sem vergonha. Não diga, as pessoas estavam fazendo o quê? Sacanagem, professor. O que é sacanagem, moça? É sexo, professor. No íntimo lamentei muito nunca ter sido chamado para esse tal de Juca. Deve ser uma baita festa. Convite para mim é só para formatura. Mas ela continuou. Assim que eu desci do ônibus, um rapaz de sunga, sem camiseta, musculatura saliente, muito diferente do meu mirrado mecatrônico, me propôs na lata uma cópula furtiva, uma bimbada mágica. Ele garantia desaparecer imediatamente após o coito. Lavou tá novo, ele disse. Foi aí que eu lembrei do senhor. Eu não entendi. Não é o senhor que diz que viver não é fácil?
que os valores são complexos e a gente angustia, então, dar ou não dar? A primeira alternativa que me veio ao espírito foi dar. Mas eu logo vi que eu ia me arrepender. Eu gosto do mecatrônico e não valia a pena trocá-lo. Então só me sobrou não dar. Aí eu olhei para o rapaz de novo, de sunga, e vi que se eu não desse eu ia me arrepender muito também. Essa moça entendeu o que é angústia, não há dúvida. Porque dependendo do valor, a resposta é uma ou outra. O prazer é um baita valor. O prazer é a redução do desconforto de existir. Participa da sua vida o tempo inteiro. Pelo prazer, você põe casaco, tira casaco, abre janela, fecha a janela, liga ar-condicionado, se acomoda na cadeira. Pelo prazer, ela já deveria ter dado para o rapaz. Mas o respeito é outro grande valor. Outro gigante. Pelo respeito, a gente considera a alegria do outro na hora de escolher a própria vida. Respeito pelo outro é respeito pelos compromissos assumidos, pelas cláusulas morais que a gente mesmo propôs. Sem o respeito não há amizade, não há matrimônio, não há sociedade, não há país. E pelo respeito ela não deveria dar. Não sei se você percebeu. O prazer, que é um baita valor, recomenda a cópula. O respeito, que é um baita valor, recomenda a castidade. Angústia. E eu dava essa palestra numa empresa gigante em São Paulo, multinacional, que faz de tudo, para presidente e diretores. E um diretor se irritou comigo. Professor, quando a gente contrata um consultor, é para aprender coisas seguras, no sentido de nos ajudar a conseguir o que a gente quer. Talvez por isso eu não seja nunca um consultor, só um professor. Mas o senhor está dizendo que o prazer manda dar e o respeito manda não dar? Isso. O senhor podia me fazer uma gentileza? Coloque no PowerPoint uma tabela com os valores em ordem decrescente de importância, por favor. Ele queria saber o top 10 dos valores. Eu falei, não vai dar. Eu não sei o que é um PowerPoint. Ele não entendeu a ironia. Ele falou, pode pôr na lousa. Eu queria salvar a pergunta dele, mas ele não deixou. Sabe o que é, amigo? Eu não conheço a tabela. E ele olhou para mim com desdém, como se a ignorância fosse minha. Ele olhou para mim como se eu tivesse pulado aquele capítulo, faltado naquela aula. E eu tive que explicar para ele que a ignorância não era só minha, mas nossa, da humanidade mesmo. E aí então, o argumento foi fulminante. Eu falei, sabe Deus? Ele falou, sei. Normal, ele costuma cruzar no corredor, porque trabalham no mesmo andar. Quando Deus mandou por e-mail para Moisés os 10 mandamentos, mandou valores, mas não disse que o quarto vale mais do que o quinto. Então, se você tem dúvida, se há conflito, o problema é seu, você que se vira. E quando Deus diz o problema é seu, você que se vira, a filosofia chama tudo isso de livre-arbítrio. Se tiver tabela, não tem livre-arbítrio. Não tendo tabela, você que se vira. Você escolherá teu caminho. Eis a nossa condição, a nossa sina. Mas o rapaz queria tanto a tabela. Professor, desse jeito, eu nunca vou ter certeza da melhor maneira de viver. Falei, vá. Como é que eu faço para acertar sempre? Falei, foda-se, velho. Ou você já viu alguém que acerta sempre? É muito mais normal encontrar alguém que erre sempre. A gente podia começar com o time do Mano Menezes batendo pênalti na Copa América. Mas ele não tem culpa. Quando ele vai na livraria, o que ele encontra para comprar?
Hein? Livraria do aeroporto, momento de maior intimidade com livros. O que ele encontra na gôndola central? 10 lições para ser feliz, 10 lições para ser líder, 10 lições para ter sucesso, passo a passo da liderança, como eliminar seu chefe, como passar perto do seu adversário, 51 lições para enfiar o pé na jaca. O poder da sedução, o poder do discurso, o poder da inteligência, o poder do caralho, o poder da coisa. 7 hábitos do homem eficaz. 7 hábitos do homem altamente eficaz para homens com mais de 1,80. E você não precisa desconfiar, porque se o passo a passo da liderança funcionasse, 150 páginas qualquer um lê. E como funciona? Todo mundo vira líder, desaparecendo a liderança por falta de liderado. Mas você que tem medo de ser livre, você que não quer angústia, você que percebe a responsabilidade que decorre da tarefa de decidir sobre a vida, você está louco por uma formuleta. Vai na livraria e compra 10 desses livros. Sai da livraria correndo para ir para o trabalho atrasado, e na sua frente um Toyota Corolla. Como todo Toyota Corolla é pilotado por um tiozão. Um tiozão que já tem a vida ganha e vai lentamente pelo trânsito. Não achei que riram o suficiente. Vale para a Honda Civic. Melhorou? Não fica assim, eu tenho que zoar de alguém. E aí você precisa ultrapassá-lo e não consegue. Vem se aproximando um cruzamento demorado da cidade. Problema que vocês não têm, mas que nós lá temos muito. Dá amarelo. Você gruda no Toyota para passar junto, mas ele embaça para passar. E você, fiscalizado por um marronzinho, tem que parar. Acontece o inevitável. O Toyota passa e você fica. Aquilo te fode o fígado completamente. Aquilo é tristeza em estado puro. Mas você tem uma esperança. Você tem 10 livros agora. 100 lições para ser feliz. Certamente no dia seguinte o Toyota já vai aparecer atrás de você. Aliás, com 100 lições para ser feliz, seu filho nunca mais vai tirar nota baixa na escola. Com 100 lições para ser feliz, acabaram-se as humilhações no trabalho. Com 100 lições para ser feliz, quanto mais você comer, mais você vai emagrecer. Sobretudo pudim. Com 100 lições para ser feliz, vem de brinde uma pulseira. Pulseira do equilíbrio. Tecnologia da NASA. Esse negócio de psicanálise, profundezas da alma, traumas, complexos de Édipo, tudo bobagem. Pulseirinha e fim de papo. Alegria até morrer. Só não esquece de botar a pulseira do outro lado do relógio, para finalmente você ficar equilibrado. A NASA garante. É claro que não precisa ser filósofo para desconfiar. E é claro que no lugar disso tudo é preciso colocar alguma coisa. Porque por enquanto a gente tem valores complexos e uma enorme incerteza na hora de viver. Uma enorme dificuldade para escolher os valores que serão os nossos. Que critérios há para escolher os critérios? Os gregos e os contemporâneos concordam numa coisa. O sentido e o valor da vida não está no seu isolamento, mas no seu pertencimento, na sua participação. Participação porque somos mesmo parte. Parte de um todo maior do que nós. E a vida será boa na exata medida da qualidade da nossa participação. Eu me lembro que eu tinha 5 anos, a televisão de casa pifou. O meu pai abriu a televisão, pegou um pedaço e deu para mim. Topo você brincar. Eu fiquei feliz por 3 segundos e perguntei: para que serve isso? Ele falou: para nada, por isso que eu te dei.
Mas se você pegar esse pedaço e botar dentro da televisão, quem sabe a televisão não funciona e você entende para que esse pedaço serve. O pedaço só tem vida dentro da televisão. A televisão só funciona com todos os seus pedaços dentro. Essa é a grande convicção. Fazemos parte de uma televisão, que os gregos chamavam de cosmos, nós chamamos apenas de universo. E a qualidade da nossa participação no universo definirá a qualidade da nossa vida. No universo tudo parece ter uma função, uma causa final. Quando o vento venta, fertiliza, refresca, a maré também, o sapo come moscas e reduz a população de insetos, o seu joelho dobra e te permite agachar, o teu intestino peristalta e te alivia. Tudo tem um papel. E é claro que se somos parte, é possível que estejamos metidos nesta lógica. Mas então qual é o meu papel? O teu papel não sei. Mas o sintoma para encontrá-lo, o GPS do mapeamento cósmico, esse a filosofia oferece. É a felicidade. Felicidade em grego, eudaimonia. E eudaimonia quer dizer bem supremo. A felicidade é o valor dos valores. A felicidade é a referência das referências. A felicidade é o fim da linha, o máximo que você pode alcançar. Tudo é para ela não é para nada. Se você me perguntar, para que você dá aula? E eu disser, para ganhar dinheiro, é porque o dinheiro vale mais do que a aula. E aquilo que eu comprar com o dinheiro, vale mais do que o dinheiro. Por isso eu troco aula por dinheiro, dinheiro por qualquer coisa. Mas se você me perguntar, para que você dá tanta aula? E eu disser, para ser feliz, a conversa acabou. Porque você não tem como me perguntar, para que ser feliz? A pergunta é absurda. Aliás, é a única pergunta absurda. A felicidade é para nada. E é por isso que tudo é para ela. Razão pela qual a felicidade se materializa num instante que valha por si mesmo na vida. Felicidade, instante eudaimônico, é instante que vale por ele mesmo. Quando um menino estuda matemática domingo, filho de um amigo meu, e eu pergunto, para que você estuda tanto? Ele diz, tio, olha que tesão de equações, cara. Quanto mais embaçada, melhor. Eu não consigo dormir sem resolver todas. Mas não é isso que ele falou. Tem prova amanhã. E eu tenho que fazer essa merda dessa lista, senão eu estou fodido. Acho que você entendeu. Domingo à noite não vale por si mesmo. Está vendido. Domingo vendido. Em nome da prova de segunda. E você ingenuamente poderia pensar, mas se ele vendeu domingo por causa de segunda, segunda vai ser show. Tem gente que vive assim, fazendo prova. Eu entrego a prova hoje, lá na universidade, entrego o papel de prova às 8 da manhã. Dá meio-dia, eu vou tomar a prova, o cara não entrega, me dá mais 10 minutos, olha o tesão de responder, lê o que eu estou fazendo. O menino disse bem que meu pai falou que o senhor sempre foi meio doido. Eu preciso tirar 7,5. Para quê? Para passar de ano, ué. Vida triste. Essa que a gente vive esperando o ano que vem chegar. E se você imaginar que o ano que vem vai ser um orgasmo só, o ano que vem é o ano do vestibular. E quando você entra na faculdade, eu costumo dar aula inaugural. E depois de falar um monte de coisa, eu acabo dizendo a única que importa. 5 anos aqui. Já entrou, ninguém mais vai te encher. Agora vive a vida na vida. Esta é a melhor vida. Até porque é a única. Aprende a pensar, aprende a fazer o que você não sabe, aprende a trepar. Vive aqui, vive
Vive a universidade na universidade. Desfruta. Não dê ouvido a professores tristes, que querem fazer da escola um mero trampolim para o mercado de trabalho, que querem colocar a universidade de joelhos diante das coisas como elas já são, tornando-nos amputados e acríticos, incapazes de olhar com recuo e mudar, transformar, libertar. Não, esse é o momento. Oásis de reflexão livre. Não se curve. Saio carregado dali. É nós, velho. Mas aí eu já estou chegando perto do carro. Professor, o senhor está por trás desses caras que estão fazendo arruaça lá, não está? Eu? Vou pro carro e aparece um último carequinha. Professor, gostei do que o senhor falou. Fiquei até emocionado. Mas eu precisava de um estágio. O senhor arruma um estágio para mim? E finalmente o menino arruma um estágio. E você pergunta: e aí, cara? O estágio? Estou fazendo de tudo para eles me efetivarem. Quando eles me efetivarem vai ser melhor. E aí vem a notícia. Ele foi efetivado. Você encontra o rapaz no corredor e abraça entusiasmado. Amigo, você queria tanto trabalhar. A vida chegou para você. Agora é só alegria. Agora é energia. Agora é a vida na vida. Agora vai. Ele constrangido olha para mim e diz: sabe o que é, professor? Lá na empresa tem 15 níveis. E eu estou no G15. Eu acho que quando eu passar para o G14 já vai ser um pouquinho melhor. Por enquanto eu não tenho nem vaga no estacionamento ainda. Também não tenho carro. Se você quiser eu continuo. Comigo também foi assim. Quando eu me formar, quando eu for mestre, quando eu for doutor, quando eu for pós-doutor, quando eu for livre docente, quando eu for titular, e agora que eu não tenho mais para onde ir, eu digo: quando eu me aposentar, faltam 4 anos, comprar uma casa em Serra Negra e uma Kombi, que é um sonho de criança. Mas como eu acho que a casa em Serra Negra e a Kombi também não vão dar conta da minha felicidade, é possível que eu chegue nas últimas com a família chorando em volta e alguém apareça vestido diferente. Nada de tristeza, porque agora o melhor ainda está por vir. E você finalmente aprende que para ser feliz talvez seja preciso morrer. Podiam ter te dito isso antes, não é verdade? Para que esperar 80 anos? Não, a felicidade é aqui. Até mesmo o nosso grande mestre espiritual nos avisou: o reino é aqui. Vida que vale nela mesma. Nem no passado nostálgico que só existe na nossa saudade esgarçada, nem nos projetos futuros que só existem na nossa ansiedade angustiada. Não, aqui, vida feliz, instante supremo, soberano, que vale por si só. E aí é claro, você só vai descobrir qual é o teu lugar conhecendo-se a si mesmo. Primeira palavra da filosofia socrática: conhece-te a ti mesmo. Percebe qual é a tua praia, percebe qual é o teu jeito, qual é a tua habilidade, teu gosto, tua inclinação, teu cacuete, tua idiosincrasia, teu jeito de ser. Olha para si e você entenderá melhor qual é a praia em que a vida feliz tem mais chance de acontecer. Minha filha Natália chega da escola com 7 anos e pergunta: papai, por que o nosso cachorrinho Said é tão diferente do da Érica? Eu querendo ver o jogo, era um momento que meu time ganhava, e eu queria me livrar dela. Eu falei: o Said é uma salsicha, e o cachorro da Érica tem a língua azul. E ela falou: você pensa que eu sou cega? Isso eu já vi. Quero saber por que é assim. Desliguei a televisão e falei: filha, você não vai na escola?
não tem tanta coisa que você gosta de fazer? Percebe o que você gosta, filha. Porque quando você gosta de alguma coisa, isso é o mundo querendo se comunicar com você, contar para você quem você é. Gostar de alguma coisa é conhecer a você mesmo. Isso vai te ajudar a entender qual é o lugar onde a vida vai ser melhor. Papai, e as que eu detesto? Também é legal, para você perceber qual não é a tua praia. E todas essas ideias tão antigas foram rebatizadas no século passado com a nomenclatura de inteligência emocional. Traz para a consciência teus afetos, percebe o que te alegra e o que te entristece, que isso só pode te ajudar a encontrar um lugar melhor, mais favorável para viver no seu caso. Papai, o que isso tem a ver com o Said? Minha filha, o Said é uma salsicha, e como toda salsicha não é salsicha por acaso, é uma salsicha porque sendo salsicha, ele consegue fazer o que ele mais gosta de fazer. Ué, o que ele mais gosta de fazer? Entrar em lugar difícil de entrar. Por isso ele é um cão de toca. Papai, o que acontece com um cão de toca quando mora num apartamento como o nosso, que não tem nenhuma toca? Minha filha, o Said aqui não consegue fazer o que ele mais gosta de fazer. E quando isso é assim, a gente é triste. Happy hour do Said é quando ele sai do apartamento. Happy hour, hora feliz, sextas 18. Quando o Said sai do apartamento, do lugar onde não tem a toca de que ele tanto gosta. Papai, o Said é triste então. É, filha. Com os olhos cheios d'água, Natália vai procurar a mãe. Mamãe, o Said é triste. E a mãe olha para Natália e diz: que foi, minha filha? Foi seu pai de novo? O papai explicou, o Said é um cão de toca. E aqui não tem nenhuma toca para ele entrar. E depois de um quarto de século de matrimônio, querendo foder o meu jogo de uma vez, pede para o seu pai arrumar uma toca para o Said agora mesmo. Essa é a ética dos gregos. O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia, e você, conhecendo-se a si mesmo, vai encontrar o seu lugar e vai se harmonizar. A eudaimonia é a harmonia da natureza do próprio corpo com a natureza do resto. Mas quando chega na modernidade, o homem se dá conta que isso não basta. Não basta, porque se eu sou muito feliz dando aula, ainda assim eu preciso de aluno. E não qualquer aluno. Aluno feliz assistindo aula. A ética deixa de ser uma busca da harmonia com o universo apenas, deixa de ser cósmica apenas, e passa a ser contratual, pactuada. Resultado de um entendimento. Somos nós que convivemos a decidir os limites da nossa convivência. É quem convive que decide o melhor jeito de conviver. E a ética se converte numa arte compartilhada da convivência, aonde conjuntamente, no espaço público, assumimos as rédeas do nosso coletivo, da nossa sociedade, e emancipadamente decidimos para onde queremos ir, respeitando os valores que decidimos respeitar. É claro que dentro desse novo cenário, é importantíssimo na hora de conviver saber quem o outro é. E nós somos os valores que respeitamos. E é com base nesses valores que vamos conviver com A ou B ou não. Quando eu entro para dar aula, eu sempre digo a meus alunos: venha na primeira aula. Venha na primeira aula para saber quem eu sou. Venha na primeira aula para saber que valores eu respeito. Venha na primeira aula para saber
quais são as referências de trabalho que são as minhas. Depois você volta se quiser. A maioria volta. Quase todo mundo volta. E ainda traz a mãe. Professor, eu cheguei em casa e contei como era a sua aula. E a minha mãe não acreditou. Aí eu trouxe ela para ver. Dá para ela ver a aula? Deixa eu ver a mãe primeiro. Que bacana, cara. Que bacana quando trazem as pessoas. Porque se a ética é a arte da convivência, a universidade pública tinha que ter um espaço que coubesse todo mundo. Para que refletíssemos juntos, finalmente, sobre nossos valores e nossos destinos. Que bom que a mãe veio. Porque ética não é coisa curricular. Ética não é coisa de escola. Ética não é coisa de empresa. Ética é coisa de vida e de convivência. Transcende todos os muros. Mas quando os meus alunos voltam esperando respeito e fidelidade aos meus valores. Aqueles que eu comuniquei na primeira aula. Ah, o senhor tem valores? Claro. Cadê seu banner? Não precisa. Meu primeiro valor é a energia na hora de dar aula. A maioria de meus colegas filósofos não respeita esse valor e eu respeito seus valores. Meu segundo valor é exemplos do cotidiano. Também não é muito comum. Meu terceiro valor é palavrão. Não abro mão. Não consigo abrir mão. Ah, podia ser diferente? Lógico. Podia ser melhor se fosse diferente? Talvez. Mas não importa. Meus valores são esses. E como a ética é a convivência decidida por quem convive, quem volta quer ver isso. Energia, exemplos e palavrão. Por isso ele trouxe a mãe. E eu não vou decepcionar a mãe. E quem não volta, também tem que me agradecer. Porque se você não gosta de palavrão e eu parar de falar palavrão, eu te traí. Quem não gosta e não volta tem que me agradecer. Todos devem agradecer, como quando somos fiéis aos valores que costumamos respeitar. Faz uns 2 meses uma senhora de uma liga de senhoras religiosas me ligou, bem idosa. Professor, eu tenho algo a lhe propor. Vamos fazer uma grande palestra, eu vou cobrar caro. E o dinheiro vai para as crianças com câncer. Falei, fechou, pode marcar o dia, pode contar comigo. Aí na hora de desligar ela disse, sabe, eu pessoalmente adoro o seu jeito de falar. Mas eu tenho umas colegas mais idosas. Falei, nossa. Que é capaz de não gostarem muito. Não dá para dar uma maneirada? Não. Se quiser ajudar as crianças com câncer, vai ser com caralho e tudo. Eu nunca falei tanto caralho como naquele dia. Eu só vi as velhotas se acomodando na cadeira. Mas depois do 5º caralho se afeiçoaram. E já pediram outra palestra. Professor, venha munido, hein? Tenho meus limites, dona, mas vou com tudo. Respeito aos valores é o respeito à soberania da convivência. E como é a gente que convive, a gente decide. Durante a história do homem, ele se acostumou a procurar o certo ou errado em fórmulas supracelestes, magias, coisas obscuras. É muito recentemente que o homem se deu conta que se alguma ética existir, é a que ele deliberar, convivendo. Aquele que me convidou para estar aqui, me convidou porque já me assistiu. E quando me convidou na expectativa de que houvesse respeito aos valores que assistiu. E se eu não trago o meu banner, é porque quando eu começo a falar, os meus valores saltam.
E a isso denominamos transparência. Transparência dispensa banner. Porque quando há transparência, os valores saltam aos olhos de quem contempla a conduta. O respeito aos valores é condição de pavimentarmos uma relação de confiança. Para que você possa sempre me chamar, tendo cada vez mais clara a ideia do que pode esperar de mim. E cabe a mim reforçar essa confiança, oferecendo aquilo pelo que você me chamou. Mas temos que admitir, não é sempre assim que acontece. No mundo de hoje a tentação é grande do sucateamento dos valores. No mundo de hoje a tentação é grande porque como temos que vender tudo, como temos que bater meta atrás de meta, como temos que obter resultado atrás de resultado, é muito tentador oferecer caralho para quem quer caralho e oferecer anjinho para quem quer anjinho. Assim a gente vende para todo mundo. Professor, o senhor faz motivacional? Ah, como é tentador. Não fazer motivacional é matar 99% do meu mercado. Mas o que eu vou fazer se o que eu falo é mais desmotivacional do que outra coisa? E assim é claro que a tentação é grande de sucatear valores à la carte, dirá Lipovetsky. Moral líquida, dirá Bauman. Ética customizada. Quem quer X, eu ofereço X. Quem quer o contrário de X, eu ofereço o contrário de X. É bem bacana, a gente vende para todo mundo. Há um risco, porém, o de voltar para casa e não lembrar mais quem é. De tanto mentir a teu respeito, você já se esqueceu. Você se esqueceu dos valores que são os teus. Você se esqueceu dos valores que constroem a tua identidade. Você se estilhaçou. E o que é mais grave ainda, nada impede que teus interlocutores conversem entre eles. E isso semeará a dúvida, a incerteza, a desconfiança. É muito provável que o resultado que você obteve hoje, de tanto ter mentido, você não consiga obter amanhã. E talvez você tenha entendido que isto é sustentabilidade. Conseguir vender amanhã o que você vendeu hoje. E como não é possível encontrar um novo trouxa, um novo incauto por dia, para conseguir voltar a fazer negócio, é preciso que haja confiança. E para haver confiança, é preciso que haja fidelidade aos valores que foram combinados, aos valores que geraram a expectativa da aproximação. E aí, é claro, a sustentabilidade faz sentido. Quando pertencemos a um coletivo, a tendência é grande de achar que o coletivo é uma coisa e nós outra. Os valores do coletivo são uns e os meus são outros. A tendência é grande de achar que não temos muito a ver. É normal. É normal porque quando nos sentimos parte, carregamos nos ombros a angústia de fazer acontecer o coletivo. De contar para os outros quem somos, de deliberar que caminhos vamos alcançar. Quando nos sentimos parte, percebemos que depende também de nós decisões ininterruptas sobre para onde ir. E é claro que essa responsabilidade pesa. Daí a posição de moita de muitos. Vocês decidirem, para mim tá bom. É claro que quando assumimos o coletivo para nós, lutamos
pela defesa do seu patrimônio moral. Porque quando lutamos pelos valores do nosso coletivo, estamos preservando a sua identidade, a possibilidade que todos têm de encontrar o coletivo, saber de quem se trata e ter clareza na hora de abordar e se relacionar. Eu aqui falo em nome da Universidade de São Paulo, sem medo, peito aberto. É claro que a USP é gigante, é claro que a USP é a ranqueada do nosso país. Falam mal dela, mas é claro que ela conta demais para a formação dos nossos quadros. E o nome dela foi construído por gente muito maior do que eu. Marilena Chauís, Alfredo Bozes, Goldenbergs, Adibes Jatene e tantos outros que fizeram da universidade a sua grandeza. Mas não tem problema não. Nesse lugar e nesse momento, eu sou a universidade, autorizado por ela a oferecer a você uma amostra do todo. Não sabe o que é a USP? Eis aqui uma amostra de um todo mais ou menos homogêneo, para você ter uma ideia, sem medo, valores alinhados. Estou aqui para falar em nome de e permitir a você saber de quem se trata o coletivo a que eu pertenço. E aí você percebe que nesse momento em que cada um assume o coletivo, assume a defesa dos valores do coletivo, assume a defesa do patrimônio moral do coletivo, cada um se sentirá engajado e parte de um todo que ajuda a construir. Você poderia me perguntar, mas o que eu ganho com isso? Mesmo que você seja escrotinho mesmo. Desse que só olha para o próprio umbigo. Mesmo que você não tenha afeto nenhum por ninguém aonde trabalha. Mesmo que você não tenha afeto nenhum pela instituição, o que obviamente não é o caso. Mas mesmo nesse caso teórico, hipotético, de uma pessoa gato mesmo, preocupada exclusivamente com as próprias gônadas, você teria todo o interesse em defender o patrimônio do coletivo. Porque quanto mais acharem a USP espetacular, mais o capital simbólico da instituição respinga em mim. Quanto mais acharem a USP espetacular, mais o prestígio e a notoriedade da instituição é carreada e transferida para quem fala em nome dela. Então mesmo que você seja pequeno, mesquinho, acanhado e voltado para si, ainda assim, você não pode abrir mão da defesa intransigente dos valores do coletivo ao qual você pertence. Imagina se for como no meu caso, que é certamente o seu, que chora de emoção e que ama a instituição aonde estudou e aonde trabalha. Eu lutarei pela universidade até a morte, e aonde eu vou, eu faço o melhor que eu posso, para que você possa ter da minha instituição a melhor imagem possível, o melhor, no limite da exaustão, por onde quer que eu passe. Porque agora somos nós a decidir o certo e o errado. Final do ano passado, uma senhora me ligou, se dizendo presidente de uma empresa líder mundial de produção de papel aqui no Brasil. Diz que os americanos tinham escrito um código de ética na matriz e que o código não tinha colado. Um ano depois, professor, a gente percebeu que o código não colou. Eu perguntei, a senhora experimentou grampear? Ela falou, não, o senhor não entendeu. Não é o papel, é o que está escrito. Eu falei, nossa, também puderam, os americanos estão tão longe, não é?
O senhor não quer escrever o nosso código? Não. O senhor não quer nem ouvir a proposta? Não. Porque se você fizer a proposta, é capaz de eu aceitar. E eu não devo aceitar. Por que não? Porque não vai colar também. Ah, mas o senhor não é americano? Não é esse o problema, moça. Eu vou lhe dar um exemplo. Imagina que a senhora tenha arrumado um namorado novo. Ela gostou do exemplo. Indivíduo bem posto, bem formado, bem economicamente. Passagem pela Europa, fala várias línguas. Abre a porta do carro para a senhora entrar. Puxa a cadeira do restaurante para a senhora sentar. Fala de vinho, fala de jazz. Ela interrompeu e disse, aonde tem isso? Eu falei, não sei, estou inventando. Quando eu encontrar, eu apresento para a senhora. Levou a senhora para sair uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a senhora sente falta dele quando ele não está. Na 5ª vez, ele demonstrou interesse numa aproximação física. Ah, não rolou ainda? Não, é agora. É agora. Levou a senhora para jantar, mesmo ritual, cheio de gentilezas, falou de tudo, impressionou a senhora. E aí levou para o apartamento dele. Serviu mais um aperitivo, a senhora estava para lá do ponto. Quando finalmente ele chegou. Mas quando ele chegou, ele demonstrou uma pegada meio truculenta para o seu gosto. Já vieram 2 tabefes que a senhora nem lembra onde bateram, sem falar do cotovelo na boca. Pergunto para a senhora, tudo bem um tapinha para dar uma animada? De jeito nenhum. Então tem regra para dar uma bimbada com a senhora? Claro que tem. Então faz o seguinte, quando o homem chegar de novo, a senhora breca, liga para mim, sou seu professor de ética de confiança, e eu mando um código de ética da bimbada. Considerações preliminares, manipulação glúteo-mamilar, posições autorizadas, posições proibidas, palavras românticas, como tirar um negócio sem sujar. Nas 2 páginas, a senhora lê e transa. O senhor é doido. Por que sou doido? Porque se somos nós que vamos transar, somos nós que temos que saber como é que vai ser a transa. E eu pensei, agora ela matou. Agora ela entendeu porque eu não devo escrever o código de ética. Mas ela não entendeu. Deve ser parente daquele diretor do começo da palestra. O que tem isso com o que eu estava falando? Falei, dona, se eu não vou escrever o código de ética da bimbada porque a senhora não me concedeu a contradança, por que eu deveria escrever o código de ética da produção de papel se eu entendo ainda menos de papel? O senhor está querendo insinuar que quem tem que escrever o código sou eu? Senhora, não. Todo mundo que for transar aí. O senhor tem noção do tamanho da empresa? Falei, dona, a senhora não levou 1 ano para perceber que o código dos americanos não servia para nada? Por que a senhora não gasta mais 1 ano e deixa todo mundo falar? Como assim deixa todo mundo falar? Ué. Se a ética é a arte da convivência, nada mais normal que ela seja decidida por todo mundo que convive. E como eu faço isso? Se quiser, te ajudo. É a minha pesquisa. Criar condições materiais para que as pessoas possam ter mais facilidade para debater sobre os valores que gostariam que fossem respeitados. Essa é a minha pesquisa na universidade. Se quiser, posso te ajudar. Mas veja, a proposta mudou. A senhora me ligou e me pediu um código. E o que eu estou oferecendo para a senhora é criar condições de debate permanente e ininterrupto sobre os valores e os caminhos da instituição, que serão discutidos e deliberados por quem convive aí. E saiba,
Essa iniciativa e esse espaço de debate não deve terminar nunca. Porque todos os coletivos no mundo contemporâneo estão cada vez mais à mercê de encontros inéditos. Situações ainda não vividas, para as quais, obviamente, não há jurisprudência, não há deliberação firmada sobre o certo e sobre o errado. Portanto, é preciso debater sempre, criar condições permanentes de debate, para que todos se sintam concernidos na definição dos caminhos diários da instituição. Nossa, professor, falando assim parece bonito. Sabemos que é difícil. Afinal, temos uma trajetória de submissão. Temos um histórico de medo corporativo. Temos anos e anos de silêncio. Temos uma vida inteira de covardia e apequenamento. A emancipação é dura. E as pessoas, mesmo quando oficialmente autorizadas a levantar a mão para defender seus valores, desconfiam. Eu vou acabar falando e vão me degolar. A construção de um espaço libertário, a construção de um espaço emancipador, a construção de possibilidades de debate, mesmo que seja para uma argumentação derrotada, criará uma nova cultura. Uma cultura de engajamento e participação, aonde a decisão dos caminhos será compartilhada pelo maior número possível. E aí todos se sentirão mais caixa, mais dentro da caixa, mais parte da caixa do que nunca se sentiram antes. Era o que eu tinha para dizer. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado.